Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Neste material que nós teremos, digamos, uma aula com o Schemack Eric, mas antes de nós entrarmos no assunto que ele irá trazer para nós, convido você que ainda não é membro deste canal, que se inscreva, compartilhe nossas páginas e nos ajude a divulgar este trabalho. Muito bem, então nesse segunda parte do Passadiço de um navio fluvial, nós iremos ter uma aula com o Schemack Eric. Então ele vai estar trazendo algumas informações das quais nós temos em tempo real aqui no Passadiço através deste monitor. Então ele irá estar falando para nós de uma forma bem explicativa. Galera de máquina, fique atento, eu acredito que para todos nós, tanto de náutica, mas principalmente para você que escolheu servir na seção de máquina, será uma aula grátis de conhecimento extremamente alto, né? Um profissional de alta capacidade. Eu tive o privilégio de tê-lo aqui a bordo do nosso navio. O Schemack Eric vai estar falando para nós sobre essas informações que nós temos em tempo real aqui no Passadiço, no momento dos quartos de serviço. Então, o que está acontecendo lá embaixo, nós vamos ter, através desse monitor, as mesmas informações que eles estão tendo lá no CCM do navio. Beleza? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Bom dia, senhores, tudo bom? Fazer uma breve explicação do nosso sistema elétrico aqui, de como funcionaria essa parte dos barramentos, dos DGs, sistemas dos drives, tanto barramento 690, 440 como 220. Tá. Inicialmente a gente tem aqui o nosso diesel gerador. Diesel gerador advém de uma máquina primária e um alternador. É uma explicação bem mais complexa e explicar exatamente como funcionaria o diesel gerador. Vou me limitar a falar aqui que a gente tem uma energia gerada, uma tensão de 690 essa tensão. Para que eu bote esse diesel gerador em paralelo com outros diesel geradores, eu tenho uma condição de paralelismo. Ou seja, a gente tem que ter a mesma tensão deles, a mesma frequência elétrica e a mesma defasagem. Cada tensão trifásica gerada por esses DGs, eles têm 120 graus de defasagem. Quando o sistema for botar em paralelo, a gente tem um sistema computacional, um controlador que vai fazer isso. Nos antigos barcos, a gente tinha um sincronoscópio que fazia isso. Fazia uma leitura, quando ele tivesse 10 para o meio-dia no sentido horário, a gente botava no barramento. Aqui é diferente, é computacional. Então, para que esses três geradores fiquem em paralelo no barramento, eu preciso dessas três condições. A partir disso, eu alimento um barramento de 690 volts. Aqui eu estou separado eles por o que a gente chama de Bastai, que nada mais é que um disjuntor de alta potência, conhecido como disjuntor aberto. Disjuntor que a gente pode fazer alterações, tem leituras minuciosas e é mais fácil e hábil para manutenção a bordo. A bordo não, fora de bordo. Então, gerando 690 nesse barramento, a gente tem nossas principais cargas aqui alimentado, que seria o nosso propulsor 01 e 02. Antes disso, a gente tem um outro disjuntor de potência, né, para chegar no nosso drive, também que é conhecido como nosso inversor de frequência. O inversor de frequência, o coração dele é o IGBT, é um tipo de transistor evoluído. É um transistor que ele pega um transistor bipolar de junção e um transistor MOSFET de campo. A partir disso, a gente tem essa tensão transformada e controlada na saída. Ela vai aqui, eu tenho na representação do propulsor, eu tenho um motor propulsor e tenho meu propulsor, porque a tensão que vai ser transformada pelo meu inversor de frequência vai controlar meu motor propulsor. Através de uma transmissão mecânica, eu vou ter o controle da minha propulsão. Então eu tenho esse barramento primeiro, alimentando aqui e alimentando aqui, dois propulsores. Aqui no nosso fluvial, a gente tem diretamente voltado para o nosso governo eles. Como diferentemente em outros navios tanques, que a gente tem de Dynamic Position, que os azimutais são usados para a estabilidade do barco, estabilidade do navio na frente a uma plataforma. Aqui não, é diretamente para a nossa propulsão. Passando daqui do barramento de 690, a gente tem dois disjuntores abertos. Tem esse barramento e a redundância desse. Se esse falhar, eu tenho que alimentar por aqui, posso alimentar. Então eu tenho o disjuntor aberto. A partir dele eu tenho um transformador abaixador de tensão, que vai pegar essa tensão de 690 e transformar para 440. Fechando ele, eu tenho um outro disjuntor, só que esse disjuntor a gente conhece como de caixa moldada. Ele está aqui logo abaixo.
alimentando todo o barramento de 440, que a gente tem as cargas principais do barco. Ou seja, nesse barramento de 440 eu tenho as purificadoras de óleo combustível, eu tenho bombas de óleo lubrificante de pré-lubre, eu vou ter também o principal, que a gente vai ter o nosso booster, que é o nosso sistema de elevação de pressão e filtragem, né? Trabalho para trabalhar com essa pressão e esse óleo bem apto para a gente atomizar ele no nosso DG. Então a gente tem um controle de viscosidade. Então, se a gente não tiver esse 440 alimentado, ou seja, caso haja um apagão no barco desses DGs que forem fora e desalimentarem esse barramento de 440, eu desalimento a energia do booster. Desalimentando a energia do booster, sem que ele tenha uma pressão no sistema, eu não consigo partir de novo esses DGs. Para isso, a gente foi colocado no projeto um gerador auxiliar, chamado de gerador de porto. Esse gerador de porto, ele gera exatamente 440. Ele jamais pode estar conectado, ligado ao mesmo tempo com os DGs de 690. A gente teria um problema de paralelismo muito grave, gerando potência inversa, vários tipos de problemas. Ou seja, para que eu bote esse gerador de porto, toda vez ele tem um intertravamento. Se esse barramento está fechado, esse aqui automaticamente abre. Se eu fechar esse aqui, esse abre. Ou então eu tenho um intertravamento para a segurança do meu sistema. No caso, toda vez para eu botar, por que eu vou botar o meu gerador de porto? Porque toda vez que eu conectar o gerador de porto, caso haja um apagão, eu energizo esse barramento de 440, energizando o booster. Energizando o booster, eu vou ter de novo uma pressão a qual vai ser alimentado o HFO para que eu possa botar um diesel gerador no barramento novamente. Então aqui a gente continua com todas as cargas praticamente do barco no 440. A gente tem uma opção de energia de terra, e normalmente em estaleiro, para manutenção a gente tem essa alimentação. No projeto também a gente pode ter um gerador de emergência conectado no local dele, né? A partir daqui eu já tenho de novo disjuntores de potência, no caso de caixa moldada. Aí a partir desse momento eu vou ter aqui transformadores abaixadores de 440 para 220, onde eu vou ter um barramento a qual eu vou ter cargas de 220 volts, que se resumem a desumidificador, ar-condicionado, iluminação de bordo e quais as outras cargas mais secundárias que a gente vai ter no barco. Resumindo de uma maneira bem prática, essa parte fica mais ou menos dessa forma. Tem, claro, explicações mais complexas do funcionamento do diesel gerador, de como funciona o propulsor, da ideia do inversor de frequência, do gerador de porto, mas para ser bem prático, a gente resume disso. Legal, Schumacher. Agora, se eu possa mostrar as outras funções que nós temos, como acompanhar o que está de fato acontecendo em tempo real embaixo nas máquinas. Tá. Aqui nessa parte a gente tem justamente a visão do motor propulsor. O motor propulsor que vai transmitir uma força mecânica para o nosso propulsor. Ou seja, a tensão elétrica do inversor de frequência é controlar esse motor propulsor. No caso aqui a gente tem os dados dele. A velocidade do motor em RPM, a potência elétrica desse motor, o torque, que seria a força na ponta do eixo, e a gente tem a troca de calor dele, que é a temperatura ar frio e ar quente. Nada mais é que um sistema de arrefecimento para esse motor elétrico. Então esse motor elétrico transmite força mecânica para um propulsor. Aí aqui a gente tem os dados do sistema de arrefecimento dentro do inversor de frequência, que a gente chama de drive. Primeiro a gente tem a temperatura da refrigeração, 40 graus Celsius. No manual com 45 ele já pode alarmar, porque nossa troca pode ser ineficiente dentro do sistema dos IGBTs. A gente tem a pressão de entrada e a pressão de saída dentro dele. E aqui a nossa grande ponto é a referência de velocidade, a qual quando eles estão navegando, eles podem olhar por aqui a velocidade que a gente pode trabalhar em cada drive. No caso aqui a gente está usando 93% dessa velocidade. Então, através dessas informações, a gente pode botar aqui para que eles seguirem. E aqui a gente tem o outro drive, que são exatamente as mesmas informações, com variáveis um pouco diferentes. A gente tem informações de rolamentos, do rolamento interno, rolamento externo. E outras informações a gente tem aqui de bombas, informações de bombas, motores elétricos, exaustores, separadores, bombas de transferência, purificadores que ficam na linha, todas as informações que estão aqui, a gente tem aqui nesse ponto. Aqui a gente tem já características diretas para a gente ver como é que está o funcionamento do DG. Temperatura entre as fases,
a queima, a exaustão de gases de descarga, como é que está a temperatura, pressão de óleo combustível, a temperatura do óleo combustível, justamente essa temperatura aqui, ela é elevada no booster. Tanto a pressão ela é aumentada na bomba de recalque, como ela é elevada aqui. E também a gente tem um sistema automático de filtragem. São vários tipos de sistemas. Aqui a gente tem a carga do motor, pressão de óleo, então são várias informações que a gente tem. A rotação em RPM aproximadamente 910, 900, e aqui a potência útil que eu estou desgastando. Outra informação que eu acho importante frisar é que esses geradores, eles podem ter um KVR negativo. E a gente não pode ter esse tipo de KVR negativo, que seria uma potência inversa. A potência inversa ela é prejudicial para o nosso sistema, é uma inversão de fluxo de potência. Então o sistema, aqui no caso, quando ele vê que a gente chega a menos 200 kVAR, o sistema de segurança faz com que esse DG saia do barramento para não prejudicar ele. Então a gente nunca pode ter uma potência inversa de menos 200 aqui nesse sistema, porque a segurança atua, ela pode tirar o DG. E quando ela atua, ela pode até apagar o barco nessas situações. Então temos que tomar as medidas possíveis, regular o nosso AVR, que é o nosso controlador automático de tensão, para que não ocorra isso. E a gente tem um compartilhamento de carga aqui dos DGs. Aqui a gente vê aproximadamente quanto eles estão compartilhando no barramento: 77, 79, 80%. Então a gente tem que ter exatamente essas cargas equilibradas. Se a gente tiver um problema de manutenção em bombas e bicos ejetores que não estão na preventiva correta, no tempo de preventiva, às vezes esse compartilhamento de carga ele é ineficiente. Às vezes eu posso puxar mais para um lado e ficar com outros com carga menor. Quando eu forço um DG desse, eu posso aquecer várias informações relativas ao nosso arrefecimento. Voltando bem aqui, só para finalizar, a gente tem informações diretas no DG aqui, são pressão de HT, temperaturas de entrada e saída. Normalmente quando esse DG ele é muito forçado, ele está acima da carga dele, a gente tem uma alta temperatura nos gases de descarga. Então a gente começa a alarmar. Com 590 graus a gente já tem um alarme. Então normalmente ele está compartilhando muita carga, ou ele está com tempo de preventiva muito abaixo do normal, tem que fazer a preventiva dele. A gente tem a carga de ar de entrada também, que é a carga justamente que vai ser comprimida e jogada na câmara de combustão. Ela vai ser a partir da nossa turbina, vai ser comprimida, vai ser arrefecida. Essa temperatura aqui pode aumentar. Então tem vários dados como esse aqui que podem passar dos nossos valores normais, e eu posso ter alguns trips. Outros trips que eu posso ter também são baixa pressão de óleo lubrificante. Vou mostrar aqui no outro. A gente pode ter também os shutdowns que a gente tem, são baixa pressão de óleo lubrificante. A gente tem outro shutdown que pode ser sobre a sobrevelocidade dele, e também a alta temperatura de água de camisas. Normalmente no teste do Flag State ele testa esses três tipos de trips. Se a baixa pressão de óleo lubrificante está parando esse DG, porque é altamente prejudicial, a gente tem uma baixa pressão de óleo lubrificante que vai fazer a lubrificação de todos os setores da parte dele, tanto turbina como balancinho. A gente não pode ter uma alta temperatura de água de camisas, se chegar a 115 a 110, conforme o manual, ela tem que tripar, tem que sair esse DG do barramento, porque é prejudicial para a troca de calor dele. E a gente tem uma parada por shutdown por sobrevelocidade. Se a gente passar nesse RPM aqui a um 925, uma fração maior, a gente vai ter um trip também relativo a isso. Então são sistemas de segurança que fazem com que eu tenha vida útil desse equipamento, porque isso justamente é uma anormalidade. A gente não pode trabalhar sobre essas condições. Pode justamente por isso que o DG, nessas condições, o sistema de segurança tira ele do barramento, e às vezes se a gente estiver com uma alta velocidade, uma alta carga, isso pode apagar o nosso barramento, tirar todos dele do sistema. Então, resumindo, são essas informações que a gente tem mais básica aqui, não aprofundando muito, e essas aqui. E justamente que eu queria mostrar sobre principalmente essa informação aqui, a gente bota aqui justamente para que os operadores que ficam aqui na proada tenham essas informações de velocidade. Até porque se a gente tem umas restrições no nosso barco sobre a questão da carga, a gente já usa uma velocidade um pouco menor para que a gente não force nossos dieselgeradores que vão estar no sistema. Vou botar aqui mais ou menos só para ilustrar como é que a gente fica aqui na operação. Bota esse camarada aqui e bota esse camarada aqui. Ou seja, a gente deixa mais ou menos assim, dessa forma, para que o operador que estiver aqui
saiba quanto é que está a nossa velocidade e quanto a gente exige de carro. A gente deixa aqui no main switchboard, então a gente tem um esquemático do diagrama unifilar geral aqui do barco, como ele fica, com as velocidades referentes, ou seja, se a gente tem algumas restrições nos nossos DGs, essas velocidades a gente não passa de 93 ou 95, a gente fica analisando as trocas de calores no inversor de frequência, as trocas de calores dentro dos DGs, para a gente ter um controle, para que a gente não tenha nenhum problema grave na nossa operação. Então, resumindo, não entrando muito mais na parte técnica, seria isso. Beleza, Obrigado, bom dia. Aqui foi uma aula, né, diante das apresentações de cada um dos profissionais, tanto da parte de náutica, que o nosso chefe Eric demonstrou, através das informações que nós obtemos aqui no passadiço, quando em cada quarta de serviço o operador de passadiço ele vai ter essas informações sobre aquilo que está acontecendo em tempo real lá na Praça de Máquina, ou seja, com as máquinas. Então, muito obrigado, chefe Eric, pelas informações. Acredito que será de grande importância tanto para nós, né, que, como já mencionei, que estamos no dia a dia aqui no trabalho, como aqueles que estão se preparando para amanhã estar entrando a bordo de um navio tanto fluvial como um navio mercante. Obrigado. Obrigado por isso. Muito bem. Então aqui nós tivemos a apresentação referente aos dados e informações trazidas da Praça de Máquina ao passadiço. Então são informações que nós temos em tempo real. Aqui o Chemac Eric deu uma aula para todos nós, falou de uma forma muito explicativa e bem clara. Então aqui fica essa contribuição com esse material a todos aqueles que têm nos acompanhado e aqueles que irão chegar para fazer parte do nosso canal. Ficam todos na paz. Obrigado por nos apoiar, obrigado por compartilhar todas as nossas informações. Dê a sua sugestão, faça o seu questionamento, estaremos aqui sempre para responder de acordo com cada pergunta que foram feitas diante do canal. Legal? Então, muito obrigado mais uma vez, ficam todos na paz e até o nosso próximo vídeo.